tão animada que já é Páscoa. Eu amo essa época do ano, que temos chocolates e ovinhos. É verdade, Pia, mas é muito bom comer chocolate. Mas o melhor ainda é a gente saber que Deus deu algo tão precioso pra gente e que a gente comemora bem nessa época. É verdade. Sim, Jesus morreu na cruz por nós. Isso mesmo! E Ele nos livrou do pecado e da morte. E Jesus ressuscitou no terceiro dia. Ele venceu a morte. Jesus nos salvou. Ai, Ele fez isso porque Ele ama tanta gente. Poxa, eu queria dizer tanto para Jesus que sou muito agradecida por
Esse é Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Ele adorava ensinar o amor de Deus e fez muitos milagres, curando muitos doentes. Seu carisma e seus ensinamentos começaram a deixar Jesus muito popular e querido pelo povo. E isso chamou a atenção dos líderes judeus, que não gostaram nada disso, principalmente porque ele dizia ser o Filho de Deus. Quando Jesus chegou em Jerusalém, esses líderes, muito incomodados, resolveram prender Jesus. E para isso tiveram a ajuda de Judas, um dos discípulos de Jesus, que o traiu em troca de dinheiro. Certo dia, Jesus estava orando em um jardim e Judas mostrou aos guardas quem era Jesus, através de um beijo no rosto. E logo Jesus foi preso e levado aos governantes para que eles pudessem decidir o que fazer com ele. Chegando no conselho superior, eles perguntaram se ele era o Messias, o Filho de Deus, e Jesus respondeu: "É isso que sou." Aquele conselho ficou furioso e esbravejaram que Jesus tinha que morrer. Eles levaram então Jesus diante do governante Pôncio de Pilatos. Mas Jesus tinha feito algo errado e perguntou o que o povo queria que fosse feito. O povo, influenciado pelos seus líderes, pediram a crucificação de Jesus e, por causa da pressão da multidão, Pilatos entregou Jesus aos soldados romanos para ser crucificado, lavando as suas mãos de qualquer culpa. Jesus, então, sofreu muito. Colocaram nele uma coroa feita de espinhos em sua cabeça. E no dia seguinte foi forçado a carregar a sua cruz até a montanha onde seria crucificado. Enquanto era colocado na cruz, muitas pessoas duvidaram da sua santidade. Afinal, ele simplesmente poderia não estar ali. Mas Jesus sabia que tinha que morrer para salvar e perdoar seu povo pelos seus pecados. Além disso, a sua mãe Maria e seu irmão e um dos discípulos, João, acompanharam todo esse momento, sofrendo muito. Ao meio-dia, a escuridão caiu sobre toda a terra. 3 horas depois, Jesus deu seu último suspiro. Naquele mesmo momento, aconteceu um grande terremoto. A cortina do templo dos judeus se rasgou, mostrando a todos que Jesus realmente era Filho de Deus. O corpo de Jesus foi colocado em uma tumba por 3 dias. Parecia que não havia mais esperança, mas muito cedo, na manhã de domingo, o túmulo estava vazio. Jesus ressuscitou. Durante 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos e muitas outras pessoas, e depois subiu aos céus. Todo esse sofrimento que Jesus aceitou passar para nos salvar e perdoar os nossos pecados, e a sua ressurreição é o verdadeiro significado da Páscoa. Feliz Páscoa! Cuando Jesús murió y resucitó, el mundo nunca más fue el mismo. Pascua significa vida y resurrección. ¡La Pascua es Jesús! ¡Chao! Chao, que Dios te bendiga. Eso mismo. Jesús es la nuestra Pascua. Jesús
Jesus ist auferstanden. Frohe Ostern! Jesus é a minha Páscoa. E viva a Páscoa! Jesus, nossa Páscoa! Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Nossa Páscoa de sempre! Glória a Deus! Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é nossa Páscoa! Jesus é nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é nossa Páscoa! Feliz Páscoa! Eu, Jesus, sou a verdadeira Páscoa. Eu sou a ressurreição e vida. Feliz Páscoa!